A candidíase corresponde a uma das mais frequentes doenças do trato reprodutivo. Estima-se que 75% das mulheres já tiveram e 50% delas terão um segundo episódio e cerca de 5% apresentarão condições mais de uma vez por ano. O que ocorre? Ocorre uma coceira vaginal de intensidade variável e que geralmente acentua-se na fase pré-menstrual. Sabe aquele aspecto de leite cortado? É aquele aspecto de leite cortado que acontece em introito vaginal. Ele parece um corrimento, mas tem esse aspecto de leite cortado, certo? E ela é causada por algum tipo de fungo da Cândida, certo? Presente em cerca de 20% da população feminina. No entanto, não é preciso temer a presença dele, pois a Cândida convive em harmonia com os nossos micro-organismos da flora vaginal. Então, como é que ocorre a candidíase? A candidíase, ela surge quando há uma proliferação demasiada da cândida ou quando está relacionado a outros tipos de micro-organismos presentes. Sendo assim, a cândida é um fungo presente no nosso corpo, certo? E que em situação normal, o sistema imunológico ele impede que se prolifere de forma exagerada, certo? Isso acontece não apenas quando há fraqueza no sistema imunológico, como também em casos de distúrbios de flora natural, de germes, provocando infecções. Os principais sintomas são coceira vaginal, corrimento branco e espesso, ardência na região da vulva, na parte interna da vagina, certo? Leve inchaço nos lábios vaginais. Além disso, a mulher pode ter ardência urinar, então são aspectos diferentes, porque a infecção urinária também tem essa ardência a urinar, mas a gente tem que prestar atenção nesse corrimento. Esse corrimento que você tem, ele tem esse aspecto de leite cortado, então a pele parece rachada próximo à vulva, certo? Vocês entendem que vulva é a parte externa, certo? E dor durante a relação sexual também está associada. Quem faz esse diagnóstico da candidíase é o médico clínico, certo? A partir de exame, o médico, com base nas queixas do paciente, ele é capaz de identificar o tipo de corrimento característico da candidíase, certo? E realizar exames adicionais que identifiquem a patologia. O fungo causador da candidíase, ele pode ser encontrado em exames de Papa Nicolau. Nesse procedimento, é realizada uma raspagem do canal vaginal e colo do útero para análise laboratorial. Vale ressaltar que encontrar o fungo da candidíase nesse tipo de exame não está dizendo que a paciente está com candidíase, e sim que tem ali a flora. Mas a partir do exame vai ser colhido e vai ser analisado a quantidade de fungo que tem ali no introito vaginal, ok? A gente também tem que lembrar que se tem um aspecto, mas a mulher não tem sintomatologia, não quer dizer que ela também tenha a candidíase. Então, o que é realizado? É realizado um exame de bacteroscopia, certo? Da secreção vaginal, e ela é analisada em laboratório, que também vai traçar um diagnóstico mais correto em relação à candidíase. A candidíase em homem não é tão comum como em mulheres, mas também pode ocorrer. Os fatores de risco são similares aos da candidíase vaginal, como os sintomas
imunológico fraco ou uso prolongado de antibióticos, por exemplo, também pode estar relacionado. Vamos lá. Nos homens, a candidíase também pode ser reflexo da falta de higienização do pênis ou uso da fralda geriátrica. Então, homens, quando vocês forem ao banheiro, que forem urinar, pega um papelzinho, enxuga a cabeça da glande, certo? Para deixar você protegido em relação a isso também. Não é porque a incidência em homens é menor que vocês não devem ter cuidado em relação à sua região íntima. Pode ocorrer também no homem vermelhidão, inchaço, dor na glande, que são os sintomas mais comuns e podem ocorrer placas brancas semelhantes ao que ocorre na língua. Quando a criança está com sapinho, aí fica aquela língua cortadinha branca, pode acontecer a mesma coisa com vocês. Da mesma forma que a candidíase vaginal, a candidíase do pênis pode ser tratada com antifúngicos em creme ou via oral. O tratamento consiste em afastar os fatores de risco, certo? E evitar a reincidência da candidíase, de modo que é preciso suspender a relação sexual para restabelecer a pele e a mucosa nesse período, porque tem uma alteração de pele e de mucosa. Se a mulher tem infecção recorrente, o que acontece? Tem que haver exames laboratoriais ao longo do ano, né, em curtos períodos, para o médico ir dosando o antifúngico oral por um tempo mais prolongado. Em relação aos tratamentos, o tratamento pode ser via oral e pode ser via vaginal. Por via vaginal, há diversas opções, certo? O medicamento pode ser aplicado na genitália externa, feminina ou masculina, nas infecções por cândida. O creme deve ser usado sobre a área afetada 2 a 3 vezes por dia, para maior segurança do paciente, dependendo da indicação também. Pode continuar o tratamento por cerca de 2 semanas após o desaparecimento dos sintomas, só para dar aquela conferida em relação à candidíase para ela não retornar, né? Vamos lá. Formas de prevenção contra a candidíase. Evitar o uso de absorventes diários, então esqueça protetor diário, certo? Você tem que ir no banheiro, tem que se higienizar, nós mulheres, né? Você tem que ir no banheiro, tem que se higienizar, secar a sua vulva direitinho após a micção e esquecer esse uso de protetor diário, porque acaba alterando o pH da vulva, certo? Usar sabonete íntimo para higiene local 1 vez por mês, certo? Não é recomendado se usar sabonete íntimo o tempo todo. Eu conheço mulheres que usam sabonete íntimo todos os dias. Não, esqueça sabonete íntimo. No máximo 1 vez por mês. Por quê? Porque ele faz uma limpeza mesmo, certo? É ótimo. Sabonete é para limpar, mas áreas específicas. E a vulva não é uma área para se tirar a flora microbiana, ok? Trocar roupas de banho regularmente. Inclusive, se deve evitar permanecer com biquíni ou maiôs úmidos por um tempo prolongado. Agora não, por causa dessa pandemia e dessa agonia, principalmente que a gente está no período de inverno, né? Que aqui na Bahia não tem tanto inverno assim. Lavar e secar a roupa íntima. Lava direitinho, seca, bate o ferro, certo? É ideal. Você não pode negligenciar em relação a isso. A proteção é para você, ok? Evitar roupas apertadas. Então, nós mulheres tendemos a usar roupas apertadas, roupas jeans também. Dá uma repaginada no seu guarda-roupa. Tenta fazer essa troca de roupa sempre. Nunca passar a semana toda com a calça jeans e sempre ir 2 dias. Usa a calça jeans não tão apertada. Aí no terceiro dia uso
usa outro estilo de calça, certo? Os fatores de risco para a doença. Vamos lá. Diabetes descontrolada. Uso de antibióticos para tratar outras infecções. E o aumento do nível de estrógeno por causa do uso das pílulas anticoncepcionais. A candidíase também ela costuma ser frequente em pacientes com alguma imunodeficiência, como na infecção do HIV ou uso de drogas imunossupressoras. Então, o corrimento vaginal, ele pode ser causado apenas pela candidíase? Não. O corrimento infeccioso, ele pode ter ação de um fungo, bactéria ou protozoário. Os mais comuns são da candidíase, e vaginoses bacteriana. E como tratar a candidíase na gravidez? Durante a gestação, o corpo passa por diversas transformações físicas e hormonais, ok? Deixando que a mulher fique mais susceptível a fungos e bactérias e favorece a possibilidade de infecções vaginais como a candidíase. A candidíase na gravidez ela é muito comum e não apresenta riscos ao bebê. Pode ficar tranquila. A única ressalva é ficar atenta em relação aos partos naturais, certo? Então vai lá, conversa com o seu ginecologista se você tem pretensão a ter parto vaginal. Se a mãe tiver com candidíase nesse período, é possível que o bebê apresente pequenas feridas brancas dentro da boca, conhecidas como sapinho, nos primeiros dias de vida. Mas muitas vezes o próprio sistema imunológico do bebê se fortifica, certo? E o processo de cura se dá de forma natural. A candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, ok? Por que suspender a relação sexual no período do uso da medicação e no período da candidíase? Porque você tem que ter uma reestruturação da sua pele e da sua mucosa. Então, o ideal é que você evite, ok? É comum que a candidíase seja confundida com a DST. Aliás, é um dos maiores mitos sobre infecção. Por mais que ela aconteça na região de órgão sexual feminino, a cândida é um fungo que naturalmente já se habita no corpo da mulher saudável. Então, não é algo que se preocupe, certo? Assim, a doença só se torna candidíase quando acontece algum desequilíbrio da flora vaginal ou quando o fungo se multiplica em excesso. Mas vale ressaltar que a infecção vaginal por cândida, ela não é considerada uma DST. Mas, na maior parte das vezes, a queda do sistema imunológico há uma queda do sistema imunológico não associada ao ato sexual, mas ela pode ser transmitida para o parceiro ou para a parceira através do sexo. E o melhor a se fazer é esperar o fim do tratamento para retornar à vida sexual.